E aí, pessoal, isso daqui é o terminal do Linux, né? A gente chama ele de shell. O shell nada mais é do que um interpretador de comandos. Então a gente digita algum tipo de comando nele e ele vai mostrar o resultado. A gente utiliza o shell porque muitas tarefas administrativas elas são mais simples de realizar utilizando o terminal, né? Muitas vezes também, quando a gente precisa acessar servidores remotos, né? Às vezes você cria instância de um servidor na Amazon, por exemplo, toda a operação vai ser feita com uso de comandos, né? Então a gente sempre usa esse interpretador de comandos. Existem várias formas de acessar esse shell, né? Você pode acessar via interface gráfica ou pode usar as teclas, por exemplo, Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F7, que é a parte da interface gráfica, né? Então, esse é o shell, né? E é onde que a gente vai começar a trabalhar com os comandos dele. Existem vários interpretadores de comandos no Linux, né? O, o que vem geralmente instalado no seu sistema operacional é o Bash, mas você pode utilizar outro interpretador de comando, né? Para a gente descobrir qual interpretador de comando, a gente vai imprimir a variável de ambiente que indica qual shell está sendo utilizado. Então, o primeiro comando é a gente usar o echo, né? Que ele imprime alguma coisa. Então, por exemplo, se eu digitar echo oi mundo, né? Ele vai imprimir oi mundo, né? Então a gente utiliza muito o echo para a criação de scripts, né? Para imprimir alguma coisa na tela. E uma variável de ambiente, sempre ela é cifrão o nome dessa variável. Então, para descobrir, por exemplo, qual shell você está utilizando, a gente vai usar o comando echo, né? E, e digitar shell, ok? Aí ele vai imprimir qual shell que nós estamos utilizando. Então, nesse caso aqui, nós utilizamos o bash, né? E onde que ele fica localizado? No bin, no diretório bin, onde ficam armazenados os executáveis lá, né? Os comandos lá do... Muitos comandos ficam armazenados no bin. Existem outros locais que eles podem ser armazenados, tá certo? Mas aí, então, o bash é o nosso interpretador de comandos. Para a gente saber quais são os interpretadores de comandos que estão instalados em nosso sistema operacional, eu vou usar um comando chamado catcat. O que ele faz? Ele imprime na tela, né, ele abre um arquivo de texto e joga para a tela. Então, se eu colocar qualquer arquivo de texto usando esse comando, né, ele vai jogar o resultado na tela. Entendeu? Então é o seguinte, o Linux, ele geralmente, toda a parte administrativa dele, ele armazena em arquivos, né? Texto, né? Então, para você fazer às vezes alguma tarefa administrativa, você vai editar um arquivo de texto, tá? Então a gente tem muitas ferramentas assim para trabalhar com a parte de texto no Linux. Então vamos descobrir quais são os interpretadores de comando que estão no meu computador, né? Então aqui, vamos editar, vamos imprimir o conteúdo do arquivo shells. Então eu tenho o sh, o bash, rbash e o dash aqui, ó. Então esses quatro interpretadores aqui, né? Então é assim que eu verifico quais são os interpretadores de texto que eu tenho no meu sistema operacional.